Olá pessoal do primeiro, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre o conjunto dos números irracionais. Quem acompanhou as videoaulas anteriores viu que nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Vamos ver aqui o raciocínio. Você sabe que a raiz quadrada do número 4 é 2. Por quê? A explicação, o 2 ao quadrado dá 4. Ou se você preferir, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes ele mesmo, 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de 9 só é 3, porque o 3 ao quadrado dá 9. Ou, se você preferir, porque o 3 vezes ele mesmo dá 9. Agora, se eu perguntar para vocês qual que é a raiz quadrada do número 2, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Já que a raiz quadrada de 4 é um número 2, porque o número 2 vezes ele mesmo dá 4. A raiz quadrada de 16 só é 4, porque o 4 vezes ele mesmo, 4 vezes 4 dá 16. Qual é a raiz quadrada de 2? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2? Acontece que esse número não é um número inteirinho que a gente conhece. Esse número é o chamado número irracional. Ele é um número decimal, um número que tem vírgula. Ele é um número infinito, ele continua 4,4142. E esse número segue infinitamente. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o 13, olha aí na sua calculadora, o 56, o 2, e na calculadora não cabe, no visor da calculadora não cabe, porque esse número continua. Faça essa experiência, pega aí a sua calculadora e tira a raiz quadrada de 2. Como eu falei, ele é um número infinito, ele é um número decimal e não se repete. Porque se ele formasse períodos, como nós vimos na última videoaula, ele seria a dízima periódica, que pode ser escrito na forma de fração, divisão de 2 inteiros. Então é um número racional, vimos isso na última aula. Mas aqui não. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5, por exemplo, não é um número exato. Ele é um número decimal, ele é um número infinito e que não se repete, não forma períodos, não forma dízima periódica da última videoaula. Então, ele é chamado número irracional, tá ok? Um exemplo de número irracional muito famoso é o π, 3,1415, e aí continua infinitamente. Como é que a gente consegue, na prática, no dia a dia, com uma experiência legal, o número π, essa aproximação a 3,14? Você vai fazer o seguinte: você deve ter aí na sua casa um CD, tá ok? Daquele grupo que você mais gosta de escutar, ou daquele cantor famoso que você é fã, ou cantora famosa. Me faz um favor, você vai pegar um barbante e envolver o contorno do seu CD. Pega um barbante e envolva o contorno do seu CD, igual eu estou envolvendo aqui, ficando vermelhinho, tá? Depois que você envolver o contorno do seu CD com barbante, uma linha, aí você estica essa linha
que é exatamente o comprimento que você fez do seu CD, a mesma medida, você vai pegar essa linha e esticar. Pega uma régua e descobre quanto que deu esse comprimento. E aí você anota num caderno. Segundo passo da experiência, você vai medir essa linha que passa exatamente pelo buraquinho do CD ou de um DVD de algum filme que você gostou. Essa linha aqui é chamada de diâmetro. É a maior linha, a maior corda que vai passar exatamente pelo centro, por aquele buraquinho do CD. Você vai medir essa medida aqui do barbante e essa medida se chama diâmetro. Tá ok? Depois que você mediu o comprimento e você mediu o diâmetro com uma régua, você vai dividir esses dois valores. Você vai pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro com a sua calculadora. Você vai achar um valor aproximado a 3,14 e um monte de número atrás. Esse número é chamado de π. Então, aquele número famoso que você estudou no ensino fundamental, o π, 3,14, ele pode ser muito bem encontrado dividindo o comprimento da sua circunferência pelo diâmetro. Faça essa experiência. Você pode fazer essa mesma experiência não só com CD, você pode fazer com disco de vinil, você pode fazer com a roda do carro que está estacionado na garagem, por exemplo. Você pode fazer com o fundo de uma panela que é circular. Essa experiência, bem interessante para você achar o número π na prática. Ele é um número irracional. Então, o que são os números irracionais? São os números infinitos, decimais e que não se repetem, o π e a raiz quadrada de números que não são exatos. Tá ok? Agora, o último conjunto que nós vamos estudar aqui no primeiro ano é o conjunto dos números reais, falando da maneira mais simples possível. O que é o conjunto dos números reais? É o conjunto de todos os números que vocês estudaram até hoje. Até o momento, vocês estudaram o conjunto dos números naturais. Assista os vídeos anteriores. O que vocês estudaram no conjunto dos números naturais? Foi o zero e os números inteiros positivos. Isso foi bem especificado nos vídeos anteriores, que eu falei do conjunto dos naturais. O zero e os positivos. O zero, 1, 2, 3, 4, 5 e continua infinitamente. Depois do conjunto dos números naturais, surgiu um conjunto mais amplo, que é uma extensão dos naturais, na verdade, que é o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto representado pela letra Z, de Zahl. Zahl, que em alemão, eu falei também na última videoaula, significa inteiro. Ah, mas se eu já tinha o conjunto dos números naturais composto pelo 0, 1, 2, 3, segue infinitamente? Para que inventaram o conjunto dos números inteiros? É porque eu falei que o homem passou a viver em vilas, em cidades, ele fixou residência e surge o comércio. E se surge o comércio, há necessidade de representar os números negativos, representar a dívida. Muita gente hoje está devendo, é saldo negativo. E o saldo negativo, números negativos, não existia aqui, nesse conjuntinho vermelho, que é o conjunto dos números naturais. Então, surge um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Ele tem tudo que os naturais têm,
acrescido da novidade, que são os números inteiros negativos, sinalzinho negativo. O que eu tenho no conjunto dos números inteiros? Eu tenho tudo que os naturais possuíam, 0, 1, 2, 3, o zero e os positivos, acrescido dos negativos, surge um conjunto mais amplo, que é o conjunto dos números inteiros. Então, eu vou dizer que o conjunto dos números naturais está contido, está dentro do conjunto dos números inteiros. Ou o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, acrescido dos negativos. Ah, espera aí, e se eu pedir uma pizza? Se eu pedir uma pizza para jantar ou até mesmo almoçar, tomar um lanche, eu não vou comer a pizza inteira. Eu vou comer 3/8 da pizza. A pizza dividida em 8 partes, eu vou comer 3. Eu vou comer uma parte da pizza, como eu falei na videoaula anterior. Essa parte, esse número quebrado, eu não vou comer a pizza inteirinha, eu vou comer uma parte dela, uma porção dela. Não existe no conjunto dos números inteiros, não existe no conjunto dos números naturais, inteiros. Então, essa fração que representa uma parte da pizza, já que eu não dou conta de comer a pizza inteira, não existia nos naturais. Então, surge um outro conjunto, que é uma extensão do conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números racionais, porque a letra Q significa quociente, e o conjunto dos números racionais surge da necessidade de representar a divisão de dois números inteiros, a fração, a parte, coisa que não existia no conjuntos anteriores, inteiros e naturais. Então, o conjunto dos números racionais tem tudo que os anteriores possuíam, acrescido de uma novidade que são as frações, a divisão entre dois números inteiros. 1/3. Ah, divide aí. 1/3. Se você dividir 1 por 3, como eu já falei para vocês vão achar 0,333, a dízima periódica. Um número decimal, infinito e que se repete. É um número racional. Ah, eu vou pegar o bolo e dividir em 5 partes. Eu dividi o bolo em 5 partes e comi só 2. Então, se você quiser dividir o 2 por 5, dá 0,4, que representa 40% do bolo, não é? Então, para representar a parte do bolo que você comeu, para representar a parte da pizza que você comeu, eu não tinha no conjunto dos números inteiros e naturais números para suprir essa necessidade. Então, surgiu um conjunto mais amplo, que foi o conjunto dos números racionais. Tanto os naturais quanto os inteiros estão dentro, contidos no conjunto dos números racionais. Até aí eu expliquei na outra videoaula anterior. Agora eu falei para vocês sobre o conjunto diferente, que é o conjunto dos números irracionais, que eu vou chamar de I maiúsculo. Nesse conjunto dos irracionais, como eu falei agora há pouco, são as raízes que não são exatas, a raiz de 3, a raiz quadrada, por exemplo, de um número como o número 8, que é 2,82, 84, 27, 125 e continua infinitamente. As raízes que não são exatas, o número π, por exemplo, 3,14, 15, segue infinitamente.
Se você juntar todos esses conjuntos, você tem o conjunto dos números reais. Então, vou falar da maneira mais tranquila possível. O que é o conjunto dos números reais? É o conjunto formado por todos os números que você já estudou até hoje. Os naturais, junta os inteiros, os racionais e a novidade de hoje, os irracionais, as raízes que não são exatas. Se você juntar tudo isso, bater no liquidificador, você vai ter um conjunto mais amplo, uma extensão dos anteriores, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é o conjunto de todos os números que a gente estudou até hoje. É a união dos conjuntos estudados até o momento. Tá ok? Então, para o primeiro ano, a gente encerra a parte de conjuntos em conjunto dos números reais. Obrigado, até mais.